Diga comigo, sendo de Deus, verdadeiramente. Vamos ver alguma coisa para a gente tomar muito cuidado com as sugestões do diabo, né? Sugestões do tipo, tá calor, Deus entende. Sugestões do tipo, tá chovendo, Deus entende. E a pessoa vai esfriando. Você sabe, Zé, tinha um rapaz que vinha aqui, ele e a família dele. E um dia, eles não perdiam culto. Não perdia culto, Júnior. Família, você estava sempre ali, o casal. E ele não perdia culto. Um dia, Raimundo, ele deixou de vir num culto de domingo, porque estava passando o jogo do time que ele torce. Torce, deve torcer até hoje. E ele deixou de vir, o Carlos, né? Carlão. Ele deixou de vir, porque ele falou, hoje eu vou assistir o jogo, irmãos. Aí ele sumiu, a gente viu que ele desapareceu, eu mandei alguém visitar ele, e ele disse assim, eu não consigo mais ir à igreja, eu não tenho força para ir para a igreja. Um culto, pastor, o senhor está falando demais. Não estou, irmão, eu estou falando de um testemunho sério, por causa de um culto, que ele deixou de vir para assistir o jogo, entrou um espírito que desanimou, nunca mais vieram para a igreja, perderam a salvação, estão no mundo de volta. Então, o que nós vamos falar, cuidado com as sugestões do diabo, ele é sugestivo, não tem problema, todo mundo faz, hoje é normal, toma muito cuidado. O que é normal para o mundo, para nós não é. Nós continuamos crendo na palavra de Deus, por isso que a gente continua rompendo em fé. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. 1 Coríntios 14, 32. Você que está aí, Renan? Bigodão, hein? E os espíritos dos profetas, não, é 14, vai aí, você vai o próximo. E os espíritos dos, não, vai aí. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Agora o 33. É aqui, vamos lá. Porque Deus, lê lá comigo. Porque Deus não é Deus de confusão. Diga comigo, entrou confusão, tem demônio no meio. De novo, diga, entrou confusão, tem demônio no meio. Senão Deus é um Deus de paz. Olha que coisa linda, amém? Como em todas as igrejas dos santos. Dá um glória a Deus bem forte. Vamos ler lá então, vamos ouvir alguma coisa. Quando alguma coisa tentar te confundir, vir um pensamento errado para tentar confundir a sua mente, guarde bem isso. Duvide de suas dúvidas, mas não duvide de sua fé. Vamos lá de novo. Duvide de suas dúvidas, mas não duvide de sua fé. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Irmãos, toma muito cuidado para que as sugestões do inimigo que começar a jogar coisa na cabeça. Você sabe, irmãos, que às vezes uma oração de meia hora, orada ou feita, sem que a pessoa creia, ela vale muito menos do que uma de 10 minutos que a pessoa ora crendo. Quem está me entendendo, dá glória. A pessoa ficou meia hora orando, mas orou uma coisa que ela não cria. E o outro orou 10 minutos, não estou dizendo que menos vale mais, não, estou dizendo a questão de orar com fé. A pessoa orou 10 minutos crendo, vai valer mais do que aquela que orou muito, mas orou sem crer. A oração da fé, ela é poderosíssima. Tentar de novo, você está aqui, dá glória a Deus. A oração da fé, ela é poderosíssima, meu irmão. Então, algumas perguntas de dúvida da fé. Perguntas do tipo: será que Deus esqueceu de mim? Será que não vai acontecer? Será que essa porta não vai se abrir? Será que a doença está voltando? Será que eu vou aguentar tudo isso? Então escute, não, igreja, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da sua fé. Se Deus prometeu, Ele vai fazer.
Deixa eu falar o seu testemunho, o Robson, Júnior Moreira, Rodrigo, lembrei, Rodrigo falou para mim assim, terça-feira ou domingo, não lembro, domingo acho que foi, terça. Ele falou assim: bispo, mês passado eu dei um dízimo de algo que eu não tinha recebido, mas eu acreditava, no mês passado não, no mês passado, de algo que eu acreditava que Deus poderia me dar, era muito maior do que eu tinha recebido, mas eu dizimei algo que eu acreditava que no mês de novembro Deus iria fazer, e ele orou crendo e cumpriu. Ele falou para mim terça-feira: bispo, eu fiquei devendo agora dízimo, porque Deus deu mais do que eu esperava. O amém não foi tanto de quem crê, porque quem crê geralmente acredita e dá glória. Vou tentar de novo. O que Deus fez na vida dele, porque irmão, não adianta você fazer por fazer, você tem que fazer acreditando no que você está fazendo. Vida com Deus não é mais ou menos, é crer, irmão. Olha na Bíblia, olha os exemplos bíblicos. Irmão, você já pensou o profeta chamar uma mulher que não tinha filho, já de idade, e dizer para ela: daqui 9 meses vai nascer uma criança de você? Poxa, o cara tem que acreditar para fazer um negócio desse. Olha que palavra que ele está dando, ele está motivando ela, ele está pondo uma esperança no coração dela. Isso não acontece nada. Isso que é perigoso o que a gente fala, né? Então ele fez algo crendo. Aí ele falou: bispo, eu fiquei devendo esse mês o dízimo, porque Deus deu mais do que eu esperava. E ele falou: a primeira coisa que eu lembrei foi: ninguém vence Deus no dar. Então duvide da sua dúvida, mas não duvide da sua fé. Vamos lá de novo? Duvide da sua dúvida, mas não duvide da sua fé. A irmãzinha falou para mim agora há pouco outro testemunho parecido com o dele. A irmãzinha lá atrás, esqueci o nome dela, Joaquina Figueiredo, Astrogilda, Josefina, é mulher no narizinho do Fábio, né? Eu esqueço tudo o nome. Como é que ele chama? Tiago Genaro, mas é a esposa, como é que é? Ah, você também não sabe, não? Joaquina? Michele, lembrei, Michele. Então é o seguinte, ela falou assim: bispo, é branquinho, é seu. É do Lourenço. Ela disse assim: bispo, ó, chegando é final do mês, né? E eles preocupados, tal, não, e este mês a gente acabou gastando um pouco mais, o que vamos fazer, tal. E ela falou: vim à igreja, eu tinha uma oferta, ela não falou o valor, mas ela falou: era o que eu tinha. E eu entreguei a Deus, Deus, eu preciso de uma solução. Quando ela foi para casa, que ela foi consultar o cartão dela, tinha a mais do que ela esperava que tinha. Irmãos, não duvide da sua fé, duvide da sua dúvida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Então escute, uma mentalidade fragilizada, ela sempre duvida de princípios elementares, e são imutáveis, mas ela sempre aceita sugestões do inferno. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque a mente humana, ela é muito rápida para racionalizar a dúvida, mas ela é muito lenta para focar a fé. Irmão, para duvidar, a pessoa duvida na maior rapidez, mas é assim, ó, maior rapidez. Mas para ela acreditar, ela duvida, ela espera, ela demora. Então cuidado com a sua mente. Quem está me entendendo, dá glória. Assim foi com o primeiro pecado. O pecado entrou na criação com uma sugestão de Satanás, né? De Satanás. Ele disse para Eva, o que o diabo disse para Eva: se você comer do fruto, você vai ser como Deus é, e você vai saber o que Deus sabe. Ele sugestionou a mente de Eva. Ele jogou uma sugestão para ela. Até então ela não pensava assim.
Eva, toda a viração do dia, Deus descia no Éden, Adão e Eva caminhavam com Deus, Deus conversava com eles, e eles viam Deus como tudo na vida deles, tudo tal, e eles não tinham essa ideia, mas o diabo sugestionou, ele começou a falar com ela: não, Deus não quer que você seja igual a ele, Deus está te diminuindo. Então escute um pouquinho. Mas é interessante, porque a Bíblia diz em Gênesis, alguns versículos antes, que quando Deus foi fazer o homem, Ele fez a primeira conferência profética da história: Pai, Filho e Espírito Santo. Vou tentar de novo. A primeira conferência profética da história: Pai, Filho e Espírito Santo reunidos. E eles disseram: façamos então o homem à nossa imagem. E isto é, o homem era quase totalmente igual a Deus. Você já pensou? Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa. Não é igualzinho, mas era quase totalmente igual. Tanto que no Velho Testamento a Bíblia chama os homens de deuses, e Jesus repete no Novo Testamento e diz assim: os seus profetas disseram que os homens são deuses. Olha que coisa. Então, para a gente entender, Eva já era igual a Deus, mas o diabo estava sugestionando ela para não acreditar nisso. Ele estava diminuindo ela e dizendo: Deus não quer que você seja igual a Ele. Quem está entendendo, dá glória. Então escute bem o que eu vou te ensinar. Então Eva já era como Deus é, mas por não saber quem era, ela perdeu acesso tentando ser o que ela não era. Então diga comigo: ela foi enganada pelo diabo. Vou tentar de novo. Ela foi enganada pelo diabo. Irmão, se você aceitou Jesus, o apóstolo Paulo te traz uma revelação: a vida que agora vivo na carne, já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, meu irmão, se você tem Jesus na sua vida, você é um Jesus andando em Tapetininga, você é um Jesus, você é um Jesus, você é um Jesus, você é um Jesus. Aonde você vai, é um Jesus andando aonde você vai. Você entra na escola, Jesus entrou na escola. Você vai no seu trabalho, Jesus entrou no seu trabalho. Você está na rua, Jesus está na rua. Por quê? Porque a vida que agora vivo na carne, já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. É para aplaudir, aplaude com vontade, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória. Então guarde bem isso. Fala para o irmão ao seu lado: guarde bem o que você vai ouvir. Fala para ele aí. Olha, escute bem, abre bem os ouvidos aí, escute. Quem não sabe quem é, perde acessos buscando ter o que já tem. Olha que situação. E se cansa tentando conquistar o que já recebeu. Então, quem não sabe o que tem, nunca vai alcançar o que não tem. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, dá glória. Quem não sabe o que tem, nunca vai alcançar o que não tem. Irmão, isso é mais sério do que você imagina. Quando a pessoa não tem noção do que ela tem, ela não vai alcançar o que não tem. Por quê? Porque ela vai perdendo acessos. Entenda, se você tem Deus na sua vida, você tem Jesus com você o tempo todo. Acorda e dá glória a Deus, igreja. Escute, o inferno trabalha com sugestões. Diga isso: o inferno trabalha com sugestões. Isso é muito sério. A primeira tentação de Jesus é muito parecida com a tentação de Adão e Eva. Foi a primeira tentação dele. Vamos dar uma olhada. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que diz lá, presta atenção. Não veio sobre vós tentação. Lê lá. Para aí. Tentação senão. Irmão, o diabo vai te tentar com coisa humana. O diabo não vai te tentar com ET extraterrestre, com disco voador, não. O diabo vai tentar você com coisa, vai tentar a mim com coisa humana. A tentação, lê lá de novo. Não veio sobre vós tentação senão.
A Bíblia não diz que a tentação é espiritual. Espiritual é o tentador, mas a tentação ela é humana. O diabo ele vai tentar a gente com coisa que o corpo gosta, que o ser humano gosta. Ele vai tentar a gente com isso. Ele vai tentar a pessoa com aquilo que ele gosta. A pessoa veio para a igreja, aceitou Jesus, mas ela gostava de beber, bebia aí nos bares, tomando cerveja, tomando batida, tomando uísque, tomando um monte de coisa que desagrada a Deus. Ela gostava daquilo. Aí ela veio para a igreja, ela parou. Mas o diabo sabe que há uma tendência para aquilo. Ele vai tentar onde? Ele vai tentar ela com Coca-Cola? Ele vai tentar ela com suquita, limão da Brahma? Não, ele vai tentar ela com a Brahma. Não é? Por quê? Porque o diabo sabe aonde vai pegar. O diabo sabe aonde vai bater. Meu irmão, olha aqui, presta atenção para você entender. Quem está me ouvindo, dá um glória. Meus dedos. Normal, não senti nada, só senti batendo. Por quê? Porque não tem nada, está tudo normal. Agora faz um cortinho para você ver. Está lá descascando está lá cortando um tomatinho, lá corta a ponta do dedo. Corta a ponta do dedo. Irmão, parece que tudo bate ali. Você fala assim, meu Deus do céu, parece que tudo está batendo. Não é que tudo bateu, sempre bateu, mas é que não estava machucado, você não sentia. Agora tem ferida, agora vai sentir. Então onde é que o diabo vai me tentar e vai te tentar? Na onde a gente é fraco. E todo mundo tem um ponto fraco. Todos nós temos. E o diabo vai tentar onde? Ali. Ele vai esperar um momento. Pastor, ele vai vir na hora que eu estou forte. Mas imagina, irmão, sabe que ele vai te tentar na hora que você está cheio do Espírito Santo, na hora que você está poderoso? Não, ele vai te tentar na hora que você está fragilizado. É natural. E nós somos humanos. Você acha que todo dia não é tão poderoso? Pastor, quando a gente vê aqueles pregadores na televisão, nossa, parece que eles são poderosos. Que é isso, irmão? Eles são humanos igualzinho você. Eu sou humano igual a você. Tem dia que a gente não está bem, a gente está para baixo, a gente não está legal, a gente não está bom. É esse dia que o diabo vai usar para vir meter o bedelho dele. Então você tem que aprender a repreendê-lo e não aceitar em nome de Jesus. Vem cá, cadê o cabeludo? Vem cá. Aproveitar você que tem bastante cabelo, fica bom para mim usar. Quem não tem cabelo morre de inveja de você, né, rapaz? Fica aqui, ó. Olha que cabelão bom para fazer o que eu vou fazer. Presta atenção. Vem o passarinho. O passarinho vem e senta aqui. Qual a sua primeira atitude? Opa, passarinho, vai embora. Aí o passarinho ele volta, senta de novo. Qual a sua atitude? Espantar, isso é normal. Aí o passarinho vem, aí ele vem pela terceira vez e senta. Sentou na cabeça dele? Ele vai espantar de novo, mas ele vai ficar pensando: passarinho insistente? Nossa, aí ele espanta de novo. Passarinho. Mas esse passarinho é insistente. Ele volta pela quarta vez. Aí ele já pensa um pouquinho mais: nossa, o que será que esse passarinho quer na minha cabeça? Olha, que legal, eu não tinha visto, mas que passarinho bonito. Olha, é legal. Ah, mas eu não quero passarinho na minha cabeça. Espanta ele. Espantou, foi embora. Mas ele volta de novo. E aí ele fala: meu Deus, acho que eu tenho bastante cabelo. Ah, eu vou deixar ele fazer o ninhozinho aí. Aí esse passarinho vem, se ajeita, faz o ninho, bota ovo e choca. Sabe o que é isso, irmão? Esses são os maus pensamentos. Ele vem uma vez, você diz: sai, eu não aceito. Ele vem de novo, você diz: sai, eu não aceito. Ele vem de novo, você diz, você para um pouquinho para ouvi-lo, o pensamento, aí você diz: sai, mas ele volta. E aí você já começa a pensar um pouquinho mais tempo aquilo que foi lançado na tua mente. Isso é sugestão do diabo. Aí ele volta de novo, e você começa a martelar aquilo, martelar aquilo, martelar aquilo, e aquilo tira o seu ânimo, aquilo tira a sua coragem, aquilo te desanima. Toma muito cuidado. Obrigado, viu, querido? Porque a tentação ela é humana. Ela é o quê? Irmãos,
Eu sou de um tempo, sou crente desde os 4 anos, faz 50 anos que eu estou na igreja. Não nasci ontem na igreja, não sou aventureiro de igreja, faz 50 anos que eu estou na igreja. Falei na Câmara essa semana, honrando a igreja quadrangular pelos 72 anos no Brasil e 100 anos no mundo. 50 anos que Jesus me curou. Irmãos, eu sou de um tempo em que o diabo entrava nas pessoas e ele agia, ele pegava. Você começava o culto, já caía gente lá atrás. Eu levantava a mão aqui na frente, já caía gente endemoniado, tal. Diácono corria, a gente expulsava. Satanás evoluiu. O ataque é violento hoje na cabeça. O ataque é violento hoje na mente das pessoas. Ele ataca a mente, ele põe sugestões, ele põe ideias, ele choca, a pessoa vai, escuta uma vez, não quer, 2 vezes não quer, 3 vezes não quer, mas ele é insistente. O diabo não vai desistir. Ele quer te levar para o mesmo lugar que ele vai para o inferno e quer te levar para lá. Então ele vai insistir em pensamentos errados. Não aceite, meu irmão. Blinde a sua mente com o sangue de Jesus. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Jesus está há 40 dias jejuando. Quanto? Então Satanás se apresenta para ele e diz assim: se você de fato é o Filho de Deus. Olha a sugestão dele, você está entendendo? Se você de fato é o Filho de Deus, olha a conversa do diabo. Escute um pouquinho aí, guarde isso. A mente de Jesus estava tão cheia de pensamentos do céu que não tinha espaço para uma suposição do inferno. A mente de Jesus estava blindada, blindada, blindada. Dá um glória a Deus bem forte aí, meu irmão. Irmãos, ele tinha acabado de ouvir do Pai, após sair do batismo, ele tinha acabado de ouvir o céu rasgando, o Espírito descendo em forma de pomba, e o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Ele tinha acabado de ouvir isso, então nada ocuparia a mente dele, senão a voz do céu. Vou tentar de novo. Nada ocuparia a mente de Jesus, senão a voz do céu. Quem está me entendendo, dá glória. Após isso, ele se recolhe por 40 dias no deserto, ouvindo os céus. Então, escute, quando Satanás bate na porta da mente de Jesus, quem abre é o próprio Deus, dizendo: está ocupado. O meu filho está cheio de pensamentos de paz. A identidade dele está bem firmada. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele pode, ele sabe o que precisa fazer. Nada para ter acesso, ele tem acesso por quem ele é. Eu tenho acesso a Deus, sabe por quê? Porque eu sou forte? Não, porque eu sou lavado no sangue de Jesus, porque um dia eu aceitei Jesus como Salvador, porque eu tenho certeza que eu não estou na igreja, eu sou a igreja. Eu não tenho uma igreja, eu pertenço a uma igreja. Eu não tenho um dono, eu sou dele mesmo. Eu sou de Jesus e ponto final. Nada vai tirar isso da minha mente. Quem está me entendendo, dá glória. Então veja, se o primeiro Adão foi tentado através de uma sugestão, e se o segundo Adão foi tentado no início do seu ministério, que é Jesus, uma sugestão é o que faz a gente pensar que ao longo da nossa jornada de fé, Satanás não viria tentar para parar a gente através de sugestões também. Por isso, cuidado, diga cuidado com as sugestões de Satanás na sua mente, para que você duvidar da sua fé em Jesus Cristo. Diga comigo: o Evangelho é renúncia. Diga de novo: o Evangelho é renúncia. Tem gente pensando assim: eu vou para a igreja evangélica porque lá eu vou ficar tranquilo, lá tudo é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil ser crente. Primeira coisa, tem que ter mudança de vida. Segunda coisa, renúncia. Terceira coisa, Jesus diz: quem vir após mim, negue-se a si mesmo. O que mais que ele diz?
Tome a sua cruz, que mais? E siga-me. Não é fácil. E eu não quero estar perto da porta estreita, eu quero entrar pela porta estreita. E eu já entrei pela porta estreita lá no meu batismo. Já estou em Jesus, eu já cumpri o João 10,9 na minha vida. Quem entrar por mim se salvará, e sairá e encontrará pastagens. Quem está me entendendo, dá glória. Então a dúvida, diga comigo, a dúvida é o oposto da fé. A dúvida é a fé ao contrário. Diga, a fé cria, a dúvida destrói. Quem está me entendendo, dá glória. Diga comigo, cuidado com o desprezo. Irmãos, você perde tudo aquilo que você despreza. Diga isso, eu perco tudo aquilo que eu desprezo. Falar algumas coisas. Está desprezando seu carro porque é velhinho, porque você está achando que é ruinzinho? Cuidado, porque a vida sem ele vai ser pior. Está me entendendo? Ah, é velhinho, está ruinzinho, mas ele leva você para cima e para baixo. Fica sem ele para você ver. Você que está acostumado a ter um carrinho. Então, você que não tem, talvez você não tenha muita noção. Mas você que tem um carro e você sabe que ele te leva para cima e para baixo, você precisou, montou, ele te leva lá, por mais simples que seja, fica sem para você ver. Você vai ver só a falta que ele vai fazer. Não despreze. Está desprezando o seu casamento? Cuidado, você vai ficar muito triste se perder. Hoje parece que, não tem problema, toma muito cuidado, amanhã você pode sofrer por causa disso. Está desprezando quem você é hoje? Cuidado, você está desprezando a si mesmo. Está me entendendo? Diga comigo, a gente perde tudo o que menospreza. Escute, a Bíblia diz, não menospreze os pequenos começos. Zacarias 4:10. O que a Bíblia diz? Repete, não menospreze os pequenos começos. Então, toda vez que a palavra desprezo aparece na Bíblia, vai ter uma grande perda depois. Golias desprezou Davi porque achava que ele era muito menino, muito jovem, muito menino. O que aconteceu com Golias? Perdeu a guerra. A Bíblia diz que Mical, mulher de Davi, desprezou Davi no seu coração quando ele entrou dançando em Jerusalém. O que aconteceu com Mical? Morreu sem ter filhos, estéril, porque ela desprezou. Provérbios 13:13 diz, o que despreza a palavra perecerá. Põe lá. Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento receberá prêmio, galardão. Quem está entendendo, dá glória. Por que eu pego tanto no pé na hora do culto? De pessoas que ficam olhando o celular, de pessoas que não dão atenção, de pessoas que acham que está assistindo uma novela, que está assistindo um teatro. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu não estou fazendo aquela cobrança porque eu quero ser chato. Irmão, quem que gosta de ficar cobrando? Ninguém. Mas quando eu faço isso, eu estou fazendo para o teu bem. Por que, bispo? Porque olha lá, ó, o que despreza a palavra vai perecer, mas aquele que dá valor ao mandamento de Deus, ele recebe galardão. Você está ouvindo a palavra? Presta atenção, escute, ouça. Depois você olha celular, depois você conversa, depois você conta alguma coisa. Durante a palavra, presta atenção, para que você tenha a bênção de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que despreza vai ter problema na vida dele. Quem está me entendendo, dá glória. Então cuidado com aquilo que você anda desprezando, pois você acabará perdendo e poderá sofrer muito depois. Deixa eu ler 5 versículos para mim terminar. Daniel capítulo 5, de 1 a 5. Lê lá comigo, Daniel 5, de 1 a 5. Posso ler? Quem está vendo bem aqui, dá glória. Diga, o rei Belsazar. Vamos, para você entender, Belsazar era filho de Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor foi o homem de um dos reis mais poderosos que houve no planeta Terra. Mas Nabucodonosor se exaltou e chegou ao ponto de Deus tirar os pensamentos dele e ele se tornar como um animal. Eu acho que a ideia que falam por aí de lobisomem deve ter vindo disso aí, porque Nabucodonosor cresceu as unhas. A Bíblia diz que os cabelos dele cresceram muito, ele cresceu muito pelo no corpo dele, e ele comia grama, ele comia coisa no meio do pasto.
Os pensamentos dele sumiram. Até o dia que ele voltou, o pensamento, depois de 7 anos, voltou os pensamentos de Nabucodonosor. E aí ele deu glória a Deus e Deus tirou ele de lá. Belsazar sabia disso. Diga, Belsazar sabia disso. Então, melhor é não saber do que sabendo não seguir. Jesus disse isso, sim ou não? O rei Belsazar deu um grande banquete, filho do Nabucodonosor, a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Vai lá. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios, diga utensílios, mais uma vez, diga utensílios, de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, diga do templo, diga da casa de Deus, mais uma vez, casa de Deus, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Diga, ele desprezou, vai de novo, diga, ele desprezou as coisas de Deus. 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra. 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão e começaram a escrever numa parede branca defronte do castiçal, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Presta atenção. Todo desprezo produz algum problema na vida, sim ou não? Você aprendeu comigo. O rei Belsazar, ele sabia do que aconteceu com o pai dele. Ele sabia que Nabucodonosor sofreu uma consequência grande por desprezar a Deus. Hoje eu estou vendo, esses dias eu vi um artista aí fazendo uma apresentação e tirando o maior sarro de igreja, tirando o maior sarro de línguas estranhas, fazendo o maior sarro com ceia. E aí apareceu alguém que nem crente é, o cara é católico. Ele falou que ele é católico, mas ele pediu o microfone e falou para aquele artista assim: não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. E a gente vê as pessoas, Raimundo, fazendo maior pirraça, tirando sarro. Aparece pessoas em videozinhos, em TikTok, fazendo imitação de culto, tirando sarro. Irmãos, o homem, o pastor, o líder, tem um monte aí fazendo um monte de coisa que não devia, mas a obra não é deles, a obra é de Deus. O que eu tenho que fazer então, pastor? Entregar a Deus, porque o Senhor da igreja é Deus. A igreja não é do bispo André, a igreja é de Jesus. A igreja não é do pastor Mário de Oliveira, a igreja é de Jesus. A igreja não é de bispo Macedo, a igreja é de Jesus. A igreja não é de Malafaia, a igreja é de Jesus. Então entregue nas mãos de Deus para que Ele cuide, mas não se levante contra a obra de Deus. E o que aconteceu com Belsazar? Belsazar começou a brincar, ele já estava meio bêbado. Então ele mandou buscar as coisas da casa de Deus, os utensílios, e começou a beber por eles, e apareceu uma mão e começou a escrever. Eu não vou pregar sobre isso, mas a Bíblia diz que ninguém sabia entender o que estava escrito lá, até que chamaram Daniel tal, e Daniel interpretou depois dizendo Mene, Mene, Tekel e Parsim, que quer dizer pesado, pesado, dividido e cortado. Na mesma noite Belsazar foi morto, e o rei Dário tomou a posse do seu reino. Sabe por quê? Porque ele brincou com as coisas de Deus. Na mesma noite morre Belsazar, e acaba o reino dele. Por quê? Porque ele brincou com as coisas de Deus. Meu irmão, eu e você somos um utensílio da casa de Deus. Somos filhos, somos membros do corpo, né? Às vezes a gente canta aquele hino, né? Aí as pessoas dizem, somos corpos. Não é corpos no plural, não, é um só. Aí depois, né? Somos corpo,
assim bem ajustados, agora é no plural, porque é todo mundo junto, mas inicialmente é um só. Nós somos o corpo de Jesus Cristo, somos o corpo do Rei da Glória. Mas vamos trazer para a mensagem: nós somos um utensílio da casa de Deus. O que você tem posto aí dentro? Você tem feito como o Beltesazar? Deixa culto para ir assistir show, deixa culto para ir assistir cantores do mundo, endemoniados cantando, músicas apresentadas a demônios. O que você tem posto aí dentro? O que você tem posto aí dentro sendo o utensílio da casa de Deus? Você está desprezando a salvação de Jesus. Jesus te salvou, pagou um preço muito, muito, muito alto. Não despreze a sua salvação. Não coloque nada aí dentro que vai desagradar a Deus. Você agora é para o louvor e glória do nome de Jesus. Quem está me entendendo, dá glória. Irmão, não despreze o que você é em Cristo, pois poderá haver consequências terríveis em sua vida. Quem está entendendo, dá glória. Irmão, vai postar alguma coisa? Hoje tem música de tudo quanto é tipo evangélica. Poste com algo que está adorando a Deus. Para de pôr músicas chulas. Pare de pôr coisas que desprezam a presença de Deus. Mas é normal para o mundo, para mim não é, eu sou de Deus. Todo mundo faz, eu não sou todo mundo, eu pertenço a Jesus. Não vai entrando nessa do normal, irmão. O normal está entrando aonde o evangelho não é pregado na sua totalidade. As igrejas ficaram aí à mercê de vale tudo. Quem está aqui dá glória. Não fique alheio ao que o Espírito está falando. Vale tudo, não precisa pregar mais a verdade. O irmão, coitadinho. Irmão, o evangelho tem que ser pregado. E como é o tema da mensagem de hoje, sendo de Deus verdadeiramente. Nós não somos um sal insípido, mas somos o sal da terra. Nós ainda salgamos. Nós ainda somos a luz do mundo. Nós ainda brilhamos. Nós não fomos chamados para a vergonha do evangelho, mas fomos chamados para a glória de Deus. Fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Está me entendendo, irmão? Pode ter o que for, mas eu não vou, porque eu tenho um culto. Eu tenho que adorar ao meu Deus. Tenho que adorar o meu Deus. Quanta gente esses dias trocaram o culto para assistir rodeio e show. Quanta gente, meu irmão. O senhor está chateado? Não, de forma alguma. A vida é sua, a vida é da pessoa. Eu estou sendo pastor, eu estou sendo pregador, eu estou sendo aquilo que Deus me chamou para ser. Eu estou pregando. Sou o atalaia, e minha voz não vai se calar. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu fui chamado para te alertar. Eu fui chamado para te dizer: toma cuidado com o desprezo. Não despreze como fez Beltesazar. Não despreze. Seja uma pessoa que ouça o que o Espírito está falando. Fica de pé no seu lugar. Não despreze a palavra.